Olá, eu sou Fábio Neves do Economia em Quadros e quero trazer mais um vídeo para você de termos econômicos, o famoso economês. E eu fiz um vídeo para vocês de política econômica. Vou falar para vocês agora de política fiscal. O que trata a política fiscal? Política fiscal, determinação dada à política de tributação, que são as receitas do governo, né? E gastos, que são as despesas do governo, que um governo adota em determinado momento. A adoção de uma política fiscal que admita déficit, quando as despesas são maiores que as receitas, pode levar ao aumento do endividamento ou emissão de moedas, pois a diferença em geral é coberta com a emissão de títulos da dívida pública. Embora os dois mecanismos possam ser usados simultaneamente, no primeiro caso, a dívida interna aumentará, exercendo uma pressão sobre as taxas de juros, e no segundo ocorrerá pressões inflacionárias. Para combater o déficit, uma política fiscal poderá optar pela redução de despesas, queda de investimentos e consumo do governo, também na contração dos salários reais dos servidores. Tá? Isso tudo que eu li para você agora trata da política fiscal. E essa política fiscal, ela, no rigor do dicionário, ela coloca bem isso. Emissões de títulos, emissão de moeda, você realiza a pressão inflacionária, porque você está tendo mais moeda em circulação e com isso você acaba tornando o mercado mais líquido. E pode ser, eu estou usando a expressão pode ser que alguns produtos se tornem mais caros. E a emissão do título, você acaba tendo um endividamento do Estado. E por que o Estado se endivida? Porque como ele está numa situação deficitária, ele acaba emitindo títulos e com isso ele prolonga e aumenta a sua dívida. Porém, vale um porém agora, a economia ela não é uma ciência exata. Então existem determinados momentos na economia, por exemplo, esse momento que nós estamos atravessando agora do Covid-19, dessa pandemia, não há motivo do governo deixar de imprimir moeda. O governo pode imprimir moeda, o governo pode emitir moeda. Por quê? Porque não haverá pressão inflacionária. E por que eu estou afirmando para você que não haverá pressão inflacionária? Porque não há consumo. As pessoas não estão consumindo. Então, só haveria inflação de demanda. Vou lembrar vocês que existem diversos tipos de inflação. Então, essa inflação que a gente está tratando é uma inflação de demanda. Não haverá inflação de demanda, porque como a demanda está muito baixa, como a procura pelos produtos está muito baixa e as pessoas não estão tendo renda, eu preciso transferir renda para a população e nesse processo de transferência de renda, elas vão ao mercado e vão consumir. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto com relação ao endividamento do Estado. Realmente o governo, quando emite moeda e transfere renda para as pessoas, ele se endivida. Mas eu vou lembrar que essa dívida ela tem um motivo muito nobre. Motivo nobre esse que é salvar a economia. Porque eu não posso colocar as pessoas na rua se arriscando e o número de infectados aumentar. Então, primeiro ponto, a dívida é nobre. E como é que eu vou pagar essa dívida, Fábio? Porque no final das contas o governo vai repassar isso para as pessoas. É verdade. Como é que será feito o pagamento dessa dívida? Primeiro, a dívida ela tem que ser dividida em alguns pontos. Primeiro ponto da divisão dessa dívida. Você, quando recebe uma transferência do governo, ou mesmo quando recebe o seu salário que você trabalhou, eu vou lembrar você da famosa carga tributária. A carga tributária no Brasil gira em torno de 30%. Então, a cada R$ 100 que você recebe, seja porque você trabalhou, ou seja porque houve uma transferência do governo, 30% volta para o governo. Então, o que eu estou falando para você é, a dívida então não é de R$ 100, a dívida é de R$ 70. E esses R$ 70, Fábio, como será pago? Como serão pagos esses valores, Nesse exemplo que eu estou dando para você. De uma maneira muito simples. Você pode emitir títulos, tá, com um prazo maior no mercado, para que as pessoas adquiram esse título,
pelo fim nobre que é, porque eu preciso salvar a população. Segunda coisa, você pode buscar novas origens, novas fontes de arrecadação. Se você está vendo o meu vídeo, com certeza você não é contra, por exemplo, tributar grandes fortunas. No Brasil não é tributado grandes fortunas. Outro motivo também, outro ponto que você pode cobrar taxas, você pode cobrar uma espécie de PVA, né? Evidente que o termo não seria esse, para helicóptero, para avião, para jato, para lancha, para jet ski. Então, se você está assistindo meu vídeo, com certeza você também não é contra tributar pessoas que são proprietárias desse tipo de veículo, correto? Seja uma aeronave, seja um barco, seja uma lancha. Então, há formas do governo expandir a cobrança de tributos sem onerar a população mais pobre do Brasil, que é justamente o que eu estou colocando para vocês nesse vídeo. Então, esse é o ponto. Fique calmo, fique tranquilo, entenda o que está acontecendo primeiro, para depois você afirmar coisas que você acredita ou não. Por que eu estou falando disso para você? Porque eu estou trazendo o que o dicionário de economia fala e estou trazendo a minha experiência profissional para que você entenda o que está acontecendo. Eu sou Fábio Neves e isso é economia para você de uma forma simples.